Olá, vídeo 3 da nossa matéria de escatologia. Estamos falando aqui sobre julgamento, parousia, que é a volta de Cristo, julgamento e o final do mundo. Então esta é a nossa aula 8, vídeo 3. Há uma expectativa na parousia. É uma expectativa ardente pela parousia. Há uma expectativa porque Jesus se referiu ao seu retorno mais de uma vez para o fim de seu ministério público. Lá em Mateus 24:30, assim está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Com poder e muita glória. Ainda no versículo 19 do capítulo 25, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. E na parábola, aqui na parábola dos talentos, quer dizer, fala que referindo-se ao retorno do Senhor. Versículo 31 ainda do capítulo 25 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Capítulo 26, 64 de Mateus, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus aqui estava diante do Sinédrio, diante de Caifás, e ali ele proferiu estas palavras sobre a sua parousia. Lá em João 14:3 também está escrito, João 14:3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ao tempo de sua ascensão, anjos apontaram para o seu regresso. Lá em Atos capítulo 1, versículo 11, Atos 1:11, é uma passagem muito interessante, Atos 1:11, e assim está escrito: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir. Aqui, o versículo 10, o versículo anterior, está escrito: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, ou ao céu,
virá do modo como ouvistes subir. Os apóstolos também trataram disso em várias passagens. Atos 3, 20, 21, Filipenses 3, 20, 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 10, Tito 2, 13 e Hebreus 9, 28. Na igreja de Tessalônica, os crentes tessalonicenses, entre eles havia uma inquietação. E a igreja cristã passou a anunciar em sua pregação o retorno de Jesus. A esperança cristã da consumação do reino de Deus se torna a esperança da vinda de Cristo em glória. 1 Tessalonicenses 1,10, 1 Coríntios 11, 26, 1 Coríntios 16, 22, Apocalipse 22, 20. Assim, o significado da parousia passa a ser a vinda de Cristo no fim dos tempos, e pelo qual tudo será transformado. Não obstante a essa expectativa da volta iminente de Jesus, havia uma inquietação por parte dos crentes tessalonicenses. Os tessalonicenses levantaram algumas questões. Por exemplo, que será dos cristãos que já morreram? Acaso eles não têm parte na parousia? O apóstolo Paulo responde em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, não somente nós, os que vivemos hoje, mas também os mortos presenciarão a parousia. Eles serão arrebatados primeiro. Assim, entende-se para Paulo, isto é, da morte. Mas enquanto a igreja aguarda o retorno de Jesus, é fundamental é preciso ter uma noção da realidade que a cerca, que cerca a igreja, que nos cerca. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, bispo de Hipona, em seu clássico tratado sobre a Trindade, no livro 2, parte 17, 28, reflete sobre o verdadeiro significado e implicações da contemplação. E assim consta: esta é, pois, a beleza por cuja contemplação suspira todo aquele que se empenha em amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E para chegar a essa contemplação, procura também edificar seu próximo e amá-lo a si mesmo, pois desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, lá em Mateus 22, de 37 a 40. Assim, surge um tema de profunda importância. É um tema desenvolvido por Santo Agostinho, um dos doutores da igreja, que é a beleza da contemplação. Desse estado decorrem, segundo Agostinho, dois fatores preponderantes: o empenho em amar a Deus e a edificação do próximo. Isto para Agostinho era contemplar, amar a Deus, como Jesus ensinou, amar a Deus, o empenho de amar a Deus e a edificação do próximo. Bem, eu penso que se nós ficarmos preocupados com o retorno de Cristo e desprezarmos
aquilo que Santo Agostinho falou que é a beleza da contemplação, que é o empenho de amar a Deus e o cuidado com o próximo, nós estaremos fadados ao fracasso. Mas se aguardarmos com fidelidade a volta do Senhor, porém, amando a Deus e edificando o próximo, com certeza teremos um melhor mundo, uma melhor sociedade. E é isso que Deus quer de nós, que coloquemos a mão no arado. Portanto, sobre a beleza da contemplação ainda, a contemplação, segundo Agostinho, foge do sentido de inércia. Antes é traduzida por serviço ativo a Deus e ao mundo, incluindo-se as pessoas e os elementos naturais, isto é, a criação. Não é o que se vê demonstrado em Atos 1:11, os varões galileus olhando para as alturas a ponto de sofrerem um acidente físico e ficarem prostrados. Olhar somente para as alturas significa o contrário de uma vida de amor a Deus. E vida de amor a Deus é vida de serviço. Aí implica a realidade como campo de ação. O mundo que nos cerca é o espaço que o cristão tem para servir a Deus no serviço ao próximo. É isto que está na Sagrada Escritura e é isto que a sistemática também se propõe a refletir, a ensinar. No Evangelho de Marcos, do versículo 16 a 40, consta uma ordem de Jesus aos discípulos de pregar a boa nova de salvação a todas as pessoas e administrar o sacramento do batismo como símbolo de uma nova vida. Isto significa continuar aquilo que Jesus deu início, enquanto esteve como homem entre homens e mulheres deste mundo. A igreja não podia ficar somente olhando para cima. É certo que o Senhor prometeu retornar, mas a igreja tinha e tem de cumprir a sua missão, até mesmo porque a igreja é a própria missão de Deus no mundo, a própria missão de Deus na terra. Portanto, podemos afirmar que a igreja é o sacramento de Deus na terra. A palavra sacramento vem do uso romano, do exército romano, que sacramentum, dá uma ordem. Portanto, o oficial maior dava uma ordem e era um sacramento uma ordem que devia ser cumprida à risca. Por isso, a igreja toma para si essa palavra sacramentum ou ordenança na sua teologia sistemática. A igreja é o sacramento de Deus na terra. Sendo assim, ela deve mostrar pela palavra e pelos sacramentos ordenados por Cristo a vontade de Deus. Todos precisam conhecer o amor de Deus. Nenhuma pessoa da face da terra deve partir deste mundo sem ter conhecido o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E algo que é muito interessante, que deve ser bem dimensionado, apontado lá na Bíblia, sempre estudado, refletido, é o cuidado com a criação, cuidar da terra. Não somente em relação ao ser humano, mas também em relação à natureza que geme. Assim, cuidar da terra é missão daquele que ama a Deus, pois assim, ou melhor, pois existem muitos interesses estritamente especulativos de se explorar para a destruição aquilo que Deus nos deu como dom, como desejo que foi corrompido. Então, lá
Sempre na teologia sistemática nos lembramos quando se fala em criação, nos mandatos que Deus deu ao ser humano, a Adão e Eva. O primeiro mandato foi o mandato cultural, de cultivar a terra, de trabalhar a terra, de zelar, de cuidar. O segundo mandato é o mandato social, que é procriar, é a família que é a célula mãe da sociedade. Precisamos ter todo o empenho em preservar a família. E o terceiro mandato é o mandato espiritual, que é Deus. Deus, ele tem de ser pregado, ele tem de ser anunciado pela igreja. Não outros interesses, a não ser os interesses do próprio Deus. Então, cuidar da terra, cuidar da criação, isso é um dever também da própria igreja. Muito bem, vou encerrar este vídeo 3 da nossa aula 8. Nos encontraremos no quarto vídeo. Até lá!